Olá, estamos aqui no episódio número 8 do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do quarto ano da graduação, eu sou Manuela Muniz. Eu sou Manuela Janazzi Gomes, do quarto ano da graduação, e a pauta de hoje é Ordenamento Jurídico Brasileiro, como surgem as leis no Brasil. O ordenamento jurídico brasileiro é um sistema de normas que está organizado da forma hierárquica. A Constituição ocupa o topo dessa estrutura, sendo a norma fundamental que orienta e dá validade a todas as outras normas infraconstitucionais. Diante disso, como surgem as leis brasileiras e qual a razão para que exista essa hierarquia entre as normas? Antes de mais nada, é importante explicar o conceito do tema e como ele nasce. Historicamente falando, é plausível a análise e o entendimento acerca da pirâmide de Kelsen e a hierarquização delas, uma vez que a pirâmide de Kelsen é um modelo teórico que organiza as normas jurídicas em níveis hierárquicos. Segundo Hans Kelsen, as normas mais superiores dão validade e legitimidade às normas inferiores, e qualquer norma que contradiga a norma superior deve ser considerada inconstitucional. Em se tratando da hierarquia das normas, conforme a teoria de Kelsen, se dá da seguinte forma. Em primeiro lugar, fica a Constituição, onde ela ocupa o topo da pirâmide. Ela é a norma fundamental que valida todas as outras normas do ordenamento jurídico. Ela garante os direitos fundamentais e estabelece a estrutura do Estado. Em seguida, vêm as leis complementares e ordinárias, onde estas normas são derivadas da Constituição e devem ser compatíveis com ela. Um exemplo importante de lei complementar é a Lei Complementar número 101 de 2000, que trata da responsabilidade fiscal. Logo abaixo vêm os decretos e regulamentos. Essas normas são importantes para regulamentar o funcionamento do governo e a administração pública. Elas não podem contrariar as normas superiores. Por último, vêm os atos administrativos e tratados internacionais, com exceção aos tratados de direitos humanos que podem ter hierarquia constitucional ou supralegal. Os demais servem como normas específicas. Exemplos de atos administrativos expedidos pela administração pública para regulamentar a aplicação das leis ou tratados internacionais que precisam ser compatíveis com a Constituição e as leis do país. No episódio de hoje, abordaremos como esse ordenamento se fixa na prática e as razões por trás desse entendimento, uma vez que a compreensão de como surgem as leis do Brasil é fundamental para uma visão mais crítica no que tange aos acontecimentos do nosso país. Conforme dito anteriormente, o bloco de constitucionalidade ocupa o topo dessa estrutura. Diante disso, existem as categorias de normas constitucionais, onde estão expostas diretamente na Constituição de 88. Elas são de observância obrigatória e de qualquer norma infraconstitucional. Devem respeitar os princípios e disposições da Constituição. Dentro dessas normas constitucionais, há categorias de eficácia que são importantes para entender sua aplicação, quais sejam elas. Em primeiro lugar, vêm as normas de eficácia plena, onde possuem aplicabilidade imediata, ou seja, não precisam de regulamentação infraconstitucional para serem aplicadas. Elas são auto-aplicáveis. Um exemplo clássico são os direitos fundamentais, como o direito à vida, no artigo 5º caput da Constituição Federal, e o direito à liberdade, juntamente o direito à liberdade de expressão, que é uma norma de eficácia plena, porque sua aplicação é imediata e não depende de regulamentação. Em seguida, vêm as normas de eficácia contínua. São normas que possuem aplicabilidade direta, mas que podem ser restritas por normas infraconstitucionais. Um exemplo disso seria o direito de reunião, que é garantido pela Constituição, mas pode ser limitado em situações específicas, segurança pública ou para proteger outros direitos fundamentais. Por último, seguem as normas de eficácia limitada. Elas dependem da regulamentação infraconstitucional para sua eficácia plena. Elas não têm aplicabilidade direta e precisam de leis ou decretos que a regulamentem. Um exemplo clássico disso são os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição, como saúde, educação e moradia. Esses direitos necessitam de leis específicas para garantir que o poder público ofereça as condições adequadas para que sejam efetivamente usufruídos. Um exemplo dessa norma seria a respeito da saúde pública, sendo um direito garantido pela Constituição, mas a implementação desse direito depende de regulamentações infraconstitucionais, como o SUS, e leis específicas que organizam a prestação de serviços à saúde e à população. Após as normas constitucionais, em seguida vêm as normas infraconstitucionais, tendo como definição a derivação da Constituição
e devem sempre estar em conformidade com ela. Essas normas são mais específicas e regulam matérias detalhadas. Começamos com as leis ordinárias, onde são aquelas criadas pelo Congresso Nacional. Tratam de assuntos gerais, mas devem respeitar a Constituição. Elas podem regular áreas como a organização do Estado, a segurança pública e a administração pública, sempre de acordo com os princípios constitucionais. Nesse âmbito, o Código Civil e o Código Penal são exemplos clássicos do que vem a ser uma lei ordinária. Em seguida, vêm as leis complementares, onde são definidas como as leis que tratam de assuntos mais específicos previstos pela Constituição e exigem quórum qualificado para aprovação, ou seja, uma maioria absoluta no Congresso. Um exemplo é a Lei Complementar número 134 de 2010, que alterou a Lei de Inexigibilidade com o objetivo de proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício de mandato eletivo. Temos também as medidas provisórias, categorizadas como as normas com força de lei, onde o presidente da República pode adotar em situações de urgência e relevância. Elas têm validade imediata, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Se não forem aprovadas, perdem sua validade. Um exemplo recente de medida provisória foi a número 905 de 2019, que tratava da criação do contrato de trabalho verde e amarelo. E por último, vem os decretos e regulamentos, que nada mais são do que atos administrativos emitidos pelo Poder Executivo para regulamentar leis. Os decretos não criam novas normas, mas detalham e ajustam a aplicação das normas já existentes. Um exemplo disso é o Decreto número 9.737 de 2019, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, a Lei número 12.527 de 2011. Diante dessa explicação, chegamos ao entendimento do motivo por trás do conceito da supremacia da Constituição, onde a supremacia da Constituição é um princípio fundamental do direito constitucional, que estabelece que a Constituição está acima de todas as outras normas e que todas as demais normas do ordenamento jurídico devem ser compatíveis com ela. Esse princípio é garantido por meio do controle de constitucionalidade, mecanismo jurídico que garante que todas as normas infraconstitucionais sejam compatíveis com a Constituição, que pode ser feito tanto de forma difusa quanto concentrada. O controle difuso significa que qualquer juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma no caso concreto. Por exemplo, se uma norma infraconstitucional violar a Constituição, um juiz pode declarar sua inconstitucionalidade no julgamento de um caso concreto. Já o controle concentrado é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, quando se questiona a compatibilidade de uma norma com a Constituição de forma geral, ou seja, independente de um caso concreto. A ação direta de inconstitucionalidade é o principal instrumento do controle concentrado. Um exemplo é quando a Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar número 135 de 2010, foi questionada. O STF julgou sua constitucionalidade por meio de uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ADC, reforçando que a Constituição pode ser interpretada à luz da legislação infraconstitucional, desde que em consonância com seus princípios. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando: ok, mas como fica a participação dos outros poderes brasileiros nesse contexto? Para isso, é importante entender o processo legislativo no Brasil e a sua criação e alteração das normas jurídicas. No Brasil, o processo legislativo é regido pela Constituição de 1988, que estabelece como as leis e normas jurídicas são criadas, alteradas ou revogadas, e define a participação dos diferentes poderes nesse processo. Começamos com a iniciação legislativa, onde pode ocorrer de três formas. No Poder Executivo, o Presidente da República, governadores e prefeitos têm o poder de propor projetos de lei, especialmente os relacionados à política fiscal e orçamento, conforme o artigo 61, caput da Constituição de 88. Já no Poder Legislativo, o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, pode propor projetos de lei. O artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, assegura que os membros do Legislativo, deputados e senadores, podem tomar a iniciativa de elaborar projetos. E também a iniciativa popular, onde o artigo 61, parágrafo 2º, prevê que, além dos poderes executivo e legislativo, os cidadãos também podem iniciar o processo legislativo. Para isso, é necessário o apoio de 1% do eleitorado nacional, distribuído por ao menos 5 estados. Seguidamente, terá a discussão e votação.
onde após ser apresentado, o projeto de lei segue para análise nas comissões permanentes do Congresso Nacional, conforme o artigo 48 da Constituição. As comissões emitem pareceres e o projeto é então levado ao plenário de cada casa, Câmara dos Deputados ou Senado Federal. A votação ocorre em 2 turnos e, para sua aprovação, pode ser necessária maioria simples ou qualificada, dependendo da natureza do projeto, conforme o artigo 47 da Constituição. Em seguida, vem a sanção ou veto presidencial, que, após a aprovação nas 2 casas legislativas, o projeto é enviado ao presidente da República para ser sancionado ou vetado. O presidente pode sancionar o projeto, tornando lei, ou pode vetá-lo, seja totalmente ou parcialmente. O artigo 66 da Constituição dispõe sobre os prazos e os procedimentos para o veto, e prevê que o Congresso Nacional pode derrubar o veto caso alcance maioria absoluta nas 2 casas. E por último, vem a promulgação. Depois de sancionado ou de o veto ser derrubado, o projeto de lei é promulgado e publicado no Diário Oficial da União, momento em que ele se torna lei e entra em vigor, conforme o artigo 66, parágrafo 4º da Constituição. Para que essas normas tenham algum tipo de alteração, é preciso seguir critério. A alteração das normas jurídicas no Brasil, quanto às leis ordinárias, segue o procedimento regular descrito no artigo 59 da Constituição, onde um projeto de lei pode ser aprovado por maioria simples ou qualificada, dependendo do tipo de norma. Para as leis complementares, é necessário a aprovação por maioria absoluta, mais da metade dos membros da Casa, conforme o artigo 69 da Constituição. Já para que tenha uma modificação da Constituição, exige um procedimento mais rigoroso. O artigo 60 da Constituição regula as emendas constitucionais, e o processo exige uma proposta de emenda que pode ser feita por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou ainda por iniciativa popular. E quanto à aprovação, é necessário o voto favorável de 3/5 dos membros de cada casa, em 2 turnos de votação. Entretanto, por mais rigorosa que seja, a emenda constitucional não possui poder para abolir causa pétrea, se limitando apenas para alterar as demais. Não é possível falar do surgimento das leis no Brasil sem comentar a respeito dos tratados e convenções internacionais em território brasileiro e diferenciá-los. Os tratados comuns tratam de questões gerais, como comércio, defesa e cooperação entre países. Para que um tratado comum seja incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, o processo é o seguinte: assinatura pelo Presidente da República, ratificação pelo Congresso Nacional, de acordo com o artigo 49, inciso 1º da Constituição. Após a ratificação, o tratado tem o status de lei ordinária e deve ser cumprido como qualquer outra lei do país, exceto em caso de conflito com a Constituição. Exemplo: o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios é um tratado comum que, uma vez ratificado, tem a mesma autoridade de uma lei ordinária. Já os tratados referentes aos direitos humanos envolvem a proteção de direitos fundamentais, como a dignidade humana. Esses tratados têm um tratamento especial na Constituição. Para serem incorporados, eles precisam ser ratificados com maioria qualificada, 3/5 dos votos, das 2 casas do Congresso. Após essa ratificação, os que forem aprovados como emenda constitucional possuem status de emenda, e já aqueles aprovados sem o procedimento, mas que tratem de direitos humanos, adquirem um status de norma supralegal. Exemplo disso seria a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, ratificada em 1992. Tem status supralegal. Isso significa que, caso uma lei infraconstitucional conflite com esse tratado, a norma internacional prevalecerá. Agora, encaminhando para o final do episódio, é importante comentar sobre o sistema de precedentes e sua força normativa, avaliando se eles possuem força de lei e como influenciam a segurança jurídica e a aplicação do direito no Brasil. O CPC de 2015 consolidou o sistema de precedentes no Brasil, com o objetivo de garantir maior segurança jurídica e uniformidade nas decisões judiciais. O sistema de precedentes não cria novas normas, mas orienta a aplicação das normas existentes com base em decisões anteriores. No Brasil, os precedentes têm força normativa, ou seja, devem ser seguidos pelos tribunais, mas não têm o mesmo caráter de lei. A força normativa implica que, em decisões sobre questões similares, os tribunais inferiores devem se pautar pelas decisões dos tribunais superiores, especialmente aquelas proferidas pelo STF ou STJ. O artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015 determina que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável e coerente, e o artigo 927 estabelece que devem seguir precedentes obrigatórios, como súmulas vinculantes e decisões em repercussão geral.
Existem os precedentes obrigatórios, que são as súmulas vinculantes do STF, e as decisões sobre repercussão geral, que devem ser seguidas por todos os tribunais, e os precedentes persuasivos. Embora não sejam obrigatórios, as decisões anteriores, quando bem fundamentadas, servem como orientação para juízes em casos similares. As mudanças trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 se configuram em súmulas vinculantes, onde o STF pode editar súmulas vinculantes, que tornam obrigatórias para todos os tribunais e a administração pública, conforme o artigo 103A da Constituição. E na revisão de precedentes, onde o Código de Processo Civil de 2015 permite a revisão de precedentes em situações excepcionais, quando houver mudança nas circunstâncias ou no entendimento jurídico. Esse sistema de precedentes fortalece a segurança jurídica ao garantir decisões mais previsíveis e uniformes. Com a obrigatoriedade de seguir decisões anteriores, evita-se a divergência nas decisões sobre questões similares, aumentando a estabilidade do sistema jurídico. Importante frisar que o precedente é a decisão judicial de um caso concreto, que pode servir como exemplo para outros julgamentos similares. Contudo, há muitas discussões no sentido que decisões isoladas poderiam ser consideradas jurisprudências. Para finalizar, vamos falar sobre os casos práticos, ou seja, aspectos mais relevantes e como funciona ou funcionou sua tramitação. Antes de começar, vale dar uma olhada no post do Instagram Jusconexão, onde está bem difundido como funciona a tramitação de uma PEC. Começamos então com a PEC 45 de 2019, referente à reforma tributária, cujo objetivo é criar um novo sistema tributário no Brasil, substituindo 5 tributos por um único imposto, o Imposto sobre Bens e Serviços. Essa unificação visa simplificar o sistema tributário e reduzir os custos e distorções, cuja proposta se dá por um grupo de parlamentares, com o deputado Baleia Rossi sendo um dos principais nomes por trás da proposta. Ela passou a ser um dos principais focos da reforma tributária desde o início da atual legislatura, com o apoio de várias frentes partidárias e empresariais. Sua votação na Câmara funciona da seguinte forma: a PEC precisa de 3/5 dos votos, 308 votos, em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Após a aprovação na Câmara, será encaminhada para o Senado, onde o mesmo quórum será necessário em 2 turnos. Essa PEC ainda está em tramitação na Câmara, aguardando mais discussões e o encaminhamento para o Senado. Seguidamente, vem a PEC 32 de 2020, referente à reforma administrativa, onde seu objetivo é modificar as regras para a contratação de servidores públicos, possibilitar a contratação por performance e estabelecer novas formas de exoneração. A reforma tem como objetivo modernizar e flexibilizar a administração pública, além de estabelecer mudanças no regime jurídico dos servidores. Sua proposta é de iniciativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A proposta foi formulada para atingir uma ampla reforma no serviço público, buscando reduzir custos e aumentar a eficiência. Em votação na Câmara, a PEC precisa de 3/5 dos votos em 2 turnos na Câmara, 308 votos em cada turno. Depois de aprovada na Câmara, segue para o Senado, onde também será necessário atingir 3/5 dos votos, 49 senadores, em 2 turnos. Também está em tramitação na Câmara, aguardando nova votação no plenário. Uma das PECs mais polêmicas dos últimos anos seria a PEC 6, de 2019, da reforma da Previdência, cujo objetivo é sua tentativa de reduzir o déficit previdenciário, estabelecendo idade mínima para a aposentadoria, regras mais rígidas para pensões e benefícios e novas formas de contribuição para a Previdência Social, tanto para trabalhadores do setor privado quanto para servidores públicos. A autoria da proposta se dá pelo presidente Jair Bolsonaro, com o apoio de sua equipe econômica e do ministro Paulo Guedes, visando equilibrar as contas públicas e reestruturar o sistema previdenciário. Seu processo de formação e votação foi de primeira votação na Câmara. A PEC foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados em 2019, com 379 votos favoráveis no primeiro turno e 370 votos no segundo. Na segunda votação no Senado, a PEC foi aprovada com 60 votos favoráveis. Aprovada nas 2 casas com um quórum qualificado de 3/5 dos votos, seu status atual é aprovada e sancionada, tendo a reforma entrada em vigor em 2020. E por fim, uma PEC que também vem gerando muita discussão é a PEC do fim da escala 6x1, onde foi protocolada na Câmara dos Deputados por parlamentares. Essa PEC estabelece que uma jornada de 4 dias por semana e 3 de descanso não superior a 8 horas diárias trabalhadas e 36 semanais. A PEC, protocolada por Erika Hilton, atualmente se encontra para análise pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, precisará ser votada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara. Se aprovada pelos deputados, a PEC seguirá para o Senado.
E se encerra nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @justconexão.el. Por lá, você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre direito e saber quando sai o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JustConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção deste episódio, trabalharam Micaele Lima, Rodrigo Sampaio, Rafael Gonçalves, Regiana Pleis, João Paulo Robertusso, Manuela Janazzi, sob a diretoria de Manuela Muniz e Fernando Iocomiso, e sob a coordenadoria das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Duarte Pinheiro. Eu sou Manuela Janazzi. E eu sou Manuela Muniz. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.